Saudações, ouvintes e telespectadores da cultura regional. Através do portal RC1, estamos iniciando mais um programa Uma Prosa na Terrinha Querida. E para nossa satisfação de hoje, a nossa convidada crava 50 anos de profissão. Uma bênção. E continua com o mesmo entusiasmo e o dinamismo como se estivesse entrando hoje nesta profissão. Uma bênção de Deus. Realmente, ela tem esse dom maravilhoso de levar o saber a todos nós. Vou recorrer ao meu script, porque a nossa convidada é musicista, maestrina, poetisa e professora. Eu gostaria até de, antes de entrevistá-la, dizer que essa profissão mereceria muito mais, pelos nossos governantes, uma atenção especial. Eu quero até fazer uma comparação aí com um país de primeiríssimo mundo. Dentre as pouquíssimas profissões, em que o imperador japonês se rende curvando-se em reverência, é a do professor. Então é algo maravilhoso, é algo excepcional a carreira. Seja bem-vindo ao programa e receba o carinho de nossos ouvintes, Regina Zorzella, a nossa professora Regidinha. Oi, Raul, obrigada, viu? Muito obrigada pelos qualificativos, aí, pelos adjetivos, nem mereço tanto. Estou, assim, felicíssima de estar aqui para uma prosa, né? Uma prosinha gostosa. Eu gosto da palavra prosa, né? Porque a gente fica mais à vontade, né? Então, eu estou feliz por essa prosa boa dessa tarde, viu? Feliz e tenho certeza estamos todos nós, nossos ouvintes aí, que eu rendo homenagens também, pela audiência que tem nos proporcionado, ao Vinícius sempre aqui na mesa de som e a técnica, enfim, todos os funcionários que acompanham o portal RC1. Dona Regina, nesse bate-papo salutar, isso é praxe nosso e o ouvinte gosta muito de saber, por exemplo, como foi a adolescência e a infância da Dona Regina? Olha, eu sou a última de 6, né? 6 filhos, uma família grande, né? E meu pai era descendente de italiano, minha mãe ela tinha um pouquinho de português, com até assim, olha, eu arrisco até dizer um pouco de índio lá atrás, viu? Olha aí. Olha, foi uma infância muito boa, né? Movimentadíssima, minha casa era movimentadíssima, mas minha mãe principalmente a minha mãe tinha uma qualidade muito grande, né? Ela conversava muito com os filhos, desde criança. Que maravilha. Então, eu tive uma infância, assim, muito boa, né? Apesar de 6, né? De 6 filhos e tal. Mas tem uma coisa curiosa que eu gostaria de contar. Vamos lá. Eu sou dessas, como é que a gente fala? Dessas coisas engraçadas que acontecem, né? Sim. Como eu fui a última, a penúltima irmã, Eleusis, era muito bonita, muito inteligente, a primeira aluna e tal. E eu era a raspa do tacho. E ela era lindíssima. Então, eu perguntava para minha mãe todos os dias assim, mãe, eu também sou bonita, né? E os meus alunos sabem dessa história. Olha. Ela dizia assim, olha, Regina, Maria Regina, ela dizia, você é muito engraçadinha. Mãe, eu estou perguntando, eu sou bonita? Ah, você é muito criativa. E ela não dizia para mim, sabe, que eu era bonita. Então, durante um bom tempo, Raul, eu me senti o patinho feio. Até que eu descobri o violão, né? E alguém me disse assim que eu ficava muito linda quando eu tocava violão. Então, eu nunca mais larguei.
Olha que maravilha. Estamos vendo aí, o Vinícius colocou na tela, a dona Regina lá. Deveria ter aqui uns 12 anos? Não, eu devia ter 10 anos. 10 anos já com o violão numa apresentação aí. No Francisco Simões. No Francisco Simões. E esse garoto que está de pé Sim. é o Aloísio, filho do doutor Schilini. Olha, músico também? Então, eu toquei para ele cantar, né? Nós fizemos uma parceria nessa festa. Certo. Foi uma festa, inclusive, que a Coca-Cola veio fazer uma participação, né, para as crianças. Então, eu toco, acho que desde 6, 7 anos de idade, Raul. Que maravilha! E foi nesse período, ou pouco mais, que a senhora conhece Dona Olga Ferreira? Como funciona? Um pouco depois. Sim. Então, eu fiz o 4º ano, né, terminei o 4º ano. Aí eu fui para... Quando eu entrei no ginásio, né? Perfeito. Eu entrei no ginásio, primeira série, antigamente ginasial era assim, né? Sim. Primeira série. Aí eu fiquei sabendo que a Dona Olga estava selecionando vozes para o Orfeão, né? Para o Orfeão. O nosso grande Orfeão da escola. E eu fui procurá-la, né? Mas ela não costumava selecionar crianças, né? Sim. Mas ela abriu uma exceção para mim e para uma amiga, a Eliana Chadar. Olha. Nós duas éramos crianças, mas tínhamos uma boa voz. E ela já percebeu. Já percebeu. Então, começa aí, né? Essa história maravilhosa. A minha história com a música. Aí começa, quer dizer, institucionalmente, vamos dizer. Vamos lá. Passo a ser membro de um Orfeão, né? Que era uma coisa assim maravilhosa mesmo. Quem esteve sob a batuta de Dona Olga pode dizer que o antes e o depois foi uma experiência singular na minha vida. Olha, eu digo mais, como é maravilhoso o pouco contato que eu tive antes do programa com a Dona Regina, a gente já sente nela esse entusiasmo dela falar da Dona Olga, essa reverência que ela fala da Dona Olga. Então, é lindo quando você vê o ser humano reconhecer alguém, né? Como ela está sendo reconhecida por nós hoje aqui, a Dona Regina. E ela fazendo do passado lá com a Dona Olga, toda essa reverência, esse ponto de afirmação dela na música. Isso é muito bonito, viu, Dona Regina? É muito importante mesmo. Ela representou muito para a senhora, Ela né? representou muito para mim. Eu vou até arriscar dizer o seguinte, ela foi assim, olha, uma mãe. Olha só. Quando eu me formei na faculdade, eu disse que havia 2 pessoas que eu fazia questão de levar. A minha mãe, que já estava muito doente, que tivemos que carregá-la, e eu fiz uma força muito grande, porque meu pai achou que ia ser muito difícil. Eu falei, não, eu não participo da minha formatura se a minha mãe não estiver comigo. Que coisa. E olha. Dona Olga Ferreira. E Dona Olga então, Ferreira. As 2 pessoas, aí a família, logicamente, a família, né? Mas essas 2 mães aí, Dona Olga foi, sinceramente, assim, ela era um modelo, porque ela reconheceu esse meu talento para a música e a minha vontade, a vontade de cantar e tal, né? E isso posso dizer para você com todas as letras. Eu digo a você, esse valor que ela deu a mim através da música me ajudou demais. Ajudou assim na minha autoestima, sabe? Coisa. Foi uma coisa assim incrível. Então eu sabia que eu tinha música, e música boa, né? Então eu sabia que eu podia contar com a música. Olha. Foi uma coisa maravilhosa, extraordinária. E a música e o professorado estão conectados, Nem né? Nem tenha dúvida. A disciplina, que tudo mesmo. da senhora vem... Tudo mesmo. Dessa injeção que foi a música na vida, né? Até, se você me permitir, Opa. há um detalhezinho. Quando eu terminei o curso normal,
eu queria fazer música mesmo, né? Sim. Eu tinha vontade de ir para Campinas e tal. Mas o meu pai foi categórico. Meu pai disse assim, olha, infelizmente, você tem que ficar em Dois Córregos, porque a sua mãe precisa de você. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o que você precisa fazer? Você vai ser professora de português. Olha. Português é a língua mãe. Você nunca vai ficar sem emprego. Meu pai era prático, sabe? Prático e, era e visionário, né? Prático, é. E você vai tocar violão nas suas aulas. Olha. Então, foi assim, é como se ele tivesse profetizado, né? Profetizado o meu futuro. E deu certo. Oh, nunca pensei, chorei, na hora chorei, fiquei triste, mas nunca pensei. E que família, eu conheci fora a Dona Regina, conheci também Dona Noemi, irmã dela, uma sumidade na matéria de matemática, o Licinho Zorzello, o irmão, que era de um português erudito, o tamanho, as poesias do Ulisses eram fantásticas, né? Ele era assim, viu? E ele nesse prosseguir, Dona Regina, aí a senhora vai tentar para ser professora, tenta a carreira de professora. Ah, sim. Aí eu me convenci, fui para a faculdade, né? E fazer letras. Sim. Letras eu fiz aqui na faculdade, em Jaú. Em Jaú. Eu fui a segunda turma. Eu fiz parte da segunda turma. Nossa. Nem o prédio ainda, não tínhamos o prédio da fundação. Nós ocupamos um prédio emprestado pela prefeitura, né? Mas eu posso dizer a você, eu fiz um curso maravilhoso. Olha só. Os professores vinham de fora, vinham de São Paulo, muitos vinham da USP dar aula para a gente na faculdade. E eu me encontrei, mas mais engraçado é que eu era uma ótima aluna de inglês. De inglês. Eu era boa mesmo, eu tinha muita facilidade para línguas, mas eu me realizei com português. Então, a profecia do Oswaldo Zorzella funcionou, viu, Raul? E se tornou realmente uma exímia professora de português e inglês, e francês, inglês, né? Inglês, exato. E, Dona Regina, e aí, eu gostaria de... A senhora formada já, a formatura, a senhora começa a lecionar em que cidade? Olha, eu terminei a faculdade em 71. Sim. E, naquela época, a gente escolhia as aulas assim, na delegacia de ensino, né? Sim. Então, a gente se inscrevia, havia um listão, né? E a gente brincava entre a gente. Era um leilão de aulas. Olha. Né? Era assim que funcionava. Então, começou a nossa luta, né? A gente viajava para conseguir aulas, né? Sim. A gente saía Piracicaba, Rio Claro, São Carlos, né, que eu me lembro, Bauru, né? E comigo o que aconteceu? Essa época minha mãe já estava acamada, ela teve derrame, né? Teve um AVC, que hoje a gente fala assim, né? Sim. Ele teve um AVC e eu tinha que ir embora. Eu era assim, nós éramos muito apegados e ela muito apegada a mim. E como ir embora, né? E como não, primeiro eu tenho que dizer que primeiro é escolher. Como fazer essa escolha e tal? Eu tenho uma amiga, irmã, que me propôs, a Lucila Bigarelli. Ela disse para mim: vamos fazer uma coisa, Regina? Eu vou para Rio Claro, que é mais longe, escolher aulas, né, para nós duas, e você vai a Bauru escolher as aulas. Ela voltou com as mãos lotadas de aula. Olha. E eu, infelizmente, né, fui a Bauru, não consegui aula para nós. E aí veio a luta para poder ir embora, né? Eu tinha que assumir. E meu pai foi muito positivo. Ele disse: você tem que ir. Olha, mais uma vez o pai aí. Você tem que ir. Você precisa me ajudar, né? Mas aí havia o grande problema: quem ficar com Dona Esther, né? Acamada. Acamada e muito apegada a mim. E muito apegada. Dormíamos juntas, éramos assim. Sim. Aí Deus fez um milagre, né? Que é bem próprio de Deus mesmo. Apareceu lá em casa
fazer uma visita, uma senhora que havia trabalhado durante 20 anos na nossa casa, que amava muito a minha mãe, a gente amava muito. Emília, e na nossa conversa de quarto ali, eu abri meu coração, dizendo que eu tinha que ir embora, que eu não sabia, que talvez eu não fosse e tal. Ela disse, eu acho que eu tenho uma solução para você. Na hora, sim. Naquela simplicidade. Eu tenho uma sobrinha que talvez venha. Nossa. Eu tenho quase certeza que pode vir e ficar com Dona Esther. E aí foi assim, Raul. Olha só, Deus deu a Os minha braços mãe, do Criador parece que estavam ali, não? Deu uma filha para minha mãe. Olha só. E aí eu pude ir para Cordeirópolis. Perto de Rio Claro, cidadezinha pequena, menor que 2 córregos. Então era uma cidade interior, né? Com a qual eu me identifiquei muito. Me identifiquei com a escola, me identifiquei com os alunos. Fui muito amada naquela cidade, muito amada. Tenho certeza disso. Então foi assim. E como era esse trajeto da senhora para se deslocar? Eu morava lá. Tive dificuldade no começo, né? Sim, claro. Mas daí, aproveitei que minha mãe disse que eu era muito criativa, né? E eu tinha uma certa dificuldade, porque eu morava em Rio Claro, arrumei uma pensãozinha e dava aula em Cordeirópolis, né? Então, o transporte, eu não tinha carro, eu tinha que depender de caronas e tal. Mas aí eu fui muito criativa, porque entrei numa sala de aula, e muito assim, alegre, né? E disse assim, muito bem, eu quero continuar dando aula para vocês, mas eu estou com uma dificuldade. Eu tenho que arrumar um lugar para morar. Isso. Eu quero morar aqui em Cordeirópolis, né? E lá não havia pensão, nada, né? E tal, nada. Era dificuldade. Só falei assim, sabe? Eu dei um toque assim numa sala de primeiro, na época, primeiro colegial, né? E 2 dias depois, um aluno, Fernando, portuguesinho, filho de portugueses. Que memória, tudo lembrado, Ele veio e disse assim, assim para mim, Dona Regina, a senhora quer morar na minha casa? Olha só. Eu falei, nossa, mas que convite, eu quero. Então a senhora vai morar na minha casa. Outra benção. Eu já falei com a minha mãe e eu disse a ela que eu quero que você more na minha casa. E olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Não fique constrangida, não. A senhora vai ficar no meu quarto. Meu Deus. No meu quarto. Eu falei para minha mãe que eu cedo o meu quarto para a senhora morar lá. Olha então, só. eu morei com Dona Olímpia 1 ano, né? Com aquela portuguesa maravilhosa que me recebeu. Olha, você não imagina como é que ela me tratava por eu ser professora e professora do filho dela. Isso foi demais, então. Eu nunca vi. Ela dizia assim para mim. A gente sente isso na expressão da senhora. Ela disse assim para mim, olha, você, professora de português do meu filho, olha. Ela me tratava, sinceramente, com honrarias. Olha, o que uma falta coisa incrível. Muito dos governantes, no geral, essa senhora tinha esse reconhecimento nobre, né? Da profissão nobre. E aí entrava a mãe aqui e a senhora trabalhando lá. Isso. E como associava essa vinda? A senhora vinha visitá-la? Como? Pois é. A princípio, eu fiquei um pouco assim apreensiva, né, de deixá-la. Então eu bolei um plano legal. Olha, mais uma vez, a criatividade aí. E o bom humor, eu sempre tive bom humor, felizmente. Eu bolei um plano. Eu pensei, eu trabalho de manhã e à noite. E se à tarde, algumas tardes durante a semana, eu fosse até 2 córregos, dar uma espiadinha para ver a minha mãe. Pelo menos no começo, para ver como é que as coisas estavam. Sim. Aí eu conheci um choferzinho de táxi muito legal, o seu Gaspar, e fui falar com ele. E bolamos um plano. Ele me pegava na escola ao meio-dia, me levava até Rio Claro, porque não tinha condução. Olha o périplo aí. Talvez tivesse ônibus, mas não daria tempo. E eu ia até Rio Claro, pegava um trem,
Chegava aqui em Dois Córregos, era o trem azul, o trem de luxo. Olha só. Chegava em Dois Córregos. E havia ali, também combinei depois, né? Combinei com o seu Quinzotti. Ele me esperava. Taxista. Ele me esperava, né? E olha só. Eu já determinei os dias certos da semana. E ele me esperava, me levava para casa. Eu tinha menos de 1 hora para ficar ali, né, sentadinha perto da minha mãe. Que coisa sensacional. Fazendo uma inspeção, conversando lá com a Celina. Aquela 1 hora que eu aproveitava, que você nem imagina. E que Deus fortalecia, né? Deus fortalecia. Aí, um pouco antes da hora do trem, o taxista estava lá embaixo. Eu morava no sobrado. Tudo combinadinho. Tudo combinado. Ia para Rio Claro, chegava em Rio Claro, eu pegava um trenzinho, Raul. Um trenzinho. Um trenzinho de trabalhadores. E que passava fazia em esse Cordeirópolis. Trajeto ali em Cordeirópolis. Porque o trem de luxo não passava. Em Cordeiro. Olha, tudo meticulosamente. Tudo. E deu certo. E com essa força tremenda de coração. E quantas vezes por semana? 1 vez por semana? Eu fazia 2 vezes por semana no começo, no início. Olha. E no final de semana, meu pai, com muito bom humor também, vinha de São Paulo, trabalhava lá, me pegava em Cordeirópolis. Olha só. Nós fazíamos uma compra para suprir as necessidades da família. Da família. E a gente vinha para Dois Córregos, Raul. Olha. Vinha para Dois Córregos e eu voltava para Cordeirópolis com ele no domingo. Ele me largava em Cordeirópolis, né? Eu fiz isso durante quase 4 anos. Não completei o 4º ano lá, mas eu fiz quase 4 anos. Olha, e quando a gente às vezes reclama de, olha, tá difícil isso, tá difícil aquilo, a gente vê a senhora relatar isso com esse entusiasmo, com essa lembrança gostosa, serve de exemplo para muitos, né? Eu tenho certeza que agora alunos da senhora estão vibrando de ver a senhora aí e essa história maravilhosa. Nossa, meus alunos. Você não pode imaginar como eu amo os meus alunos. Em quase tudo, acho que o Vinícius tem aí uma foto ela com os alunos. Aonde? Olha, Mara. Foi aqui. Foi na Rádio Cultura. Foi na Rádio Cultura. Pode falar sobre esse evento, então. Então, a Miriam, né, coordenadora, professora, minha amiga querida, com quem eu trabalho até hoje. Olha aí. Ali do Colégio Interligado, né, Sistema COC. Sim. Ela montou um projeto com essa turma aí. Olha. Uma turma espetacular, né? Olha. Já estão aí muito bem encaminhadas e tal. E era uma entrevista comigo, exatamente para que eu contasse, né, como era ser professora, a minha experiência de tantos anos e tal. Toda né? essa trajetória. Assim. Então nós viemos, foi uma experiência tão legal, Raul, porque as meninas aí, elas amaram, né, fazer entrevista. Acho que havia só meninas aí. Estou vendo a Denise nessa foto também, né? Ela houve um contato da Denise. É recente, dona Regina? Não. Acho que, olha, essa turminha devia estar no 7º ano, sim. ou 8º, acho que 7º ano. Né? Então, seria o quê? Hoje, elas já terminaram o 3º? Faz uns 5 anos, né? Mais ou menos. Olha só. Foi muito legal, muito bom. E sempre, nas ruas da cidade, a senhora sempre encontrando... meus ex-alunos... Fala com orgulho. Eles são a razão da minha vida, sabe? Eles dizem coisas, às vezes, para mim, que eu me assusto um pouco. E ao me despedir, às vezes, dos alunos, né? Mães que às vezes estão com as crianças, olha, essa foi minha professora de português, né? Falando para as crianças. E quando eu me despeço, eu olho assim, né? Eu pergunto para Deus, Senhor, foi isso mesmo? Foi tudo isso mesmo? Olha, eu fico grata, né? Às vezes, sabe, houve momentos na minha vida de tristeza, alguma situação da vida, sim. E que eu vou para a rua, vou para o supermercado e me deparo com meus ex-alunos que me dizem uma palavra, eu digo assim,
olha, hoje você salvou o meu dia. Olha, né? que maravilha. Então, eu tenho tido experiências desse tipo. Então, eu acho assim, é a paga pelo trabalho. Né? É um troféu. Né? As coisas que a gente ouve, esse retorno, esse reconhecimento é um troféu. Né? E eu falo, um se a senhora me permite, como eu vejo a senhora, como uma referência nesse trabalho, porque é bonito ver como a senhora assimila tudo isso daí. Né? Não é uma professora que chega, eu vou fazer meu trabalho, que também existe em todas as profissões, e cansado, não, terminou por hoje. A senhora não, a senhora carrega consigo essa satisfação do trabalho. Né? A gente percebe na senhora esse entusiasmo. Poxa, são 50 anos de carreira e a gente está conversando com a dona Regina aqui, parece que ela começou ontem, realmente, como eu falei. Sempre. E outra, viu, a gente percebe na dona Regina que tem pessoas que querem. A humildade, que eu acho preponderante da dona Regina. A humildade de receber as pessoas, de abraçar, de reconhecer. De qualquer coisa, a dona Regina tem a humildade como uma característica fundamental. Eu admiro muito, viu, dona Regina? Muito obrigada, viu, Raul? Eu levo o meu trabalho... Olha, você falou uma coisa muito importante. Eu vou contar um caso rapidinho que aconteceu comigo, né? Após uma aula muito exaustiva, era um conteúdo muito complicado de gramática. Após uma aula assim, né? Em que eu literalmente, eu fiquei assim, molhada de suor. Meu Deus, desgaste tremendo. Desgaste, né? Quando terminou a aula, uma aluninha veio perto de mim e disse assim, eu posso abraçar você? Olha. Eu falei, pode, lógico, pode abraçar. Sabe o que eu penso? Eu penso de você, como professora. Você é incansável. Olha só. Olha. Vindo de uma adolescente. De uma aluna adolescente. Você sabe, olha, eu fiquei com essa palavra no meu ouvido, no meu coração, e eu já contei essa história em sala de aula. Eu disse para os alunos, olha, se eu tivesse ouvido dizer assim, olha, você é uma ótima professora, aprendi com você, né? Aprendi isso e tal. Não, ela disse, você é incansável. Ela percebeu um esforço naquele dia, naquela aula, muito grande, sabe? Era aquilo que a senhora precisava ouvir. Acho que eu precisava... Como se um anjo ali falasse, né? Incrível. Incrível. Olha, ela saiu da sala, eu tinha um recreio, um intervalo, né? Para desfrutar. Eu me sentei ali na sala de aula e fiquei pensativa, chorei um pouco. Olha só. E disse, olha, sensibilidade. Hoje eu recebi essa palavra, né? Eu vou ficar com ela no meu coração, foi porque um conforto, foi né? isso mesmo que aconteceu. Mas né? olha, você é incansável. E porque até cansativo, fazendo uma brincadeirinha, até cansativa, porque repeti tantas vezes o conteúdo com medo de que eles não aprendessem. E olha, gente, incansável, eu acho que essa adolescente matou. Ela realmente incansável. Sempre participando de eventos comemorativos na cidade. Foram vários, dona Regina. É mesmo. Grupos musicais, né, criados. Dona Regina sempre à frente, sempre empunhando essa bandeira aí da cultura musical em Dois Contos. É simplesmente uma personagem marcante do nosso município. Sabe o que acontece? É engraçado, né? Eu toco violão de ouvido. Olha. Eu também toco um pouco de teclado de ouvido, né? É muito engraçada essa situação, porque eu tenho um ouvido muito bom, mas nunca tive paciência para estudar música. Então a dona Olga foi professora de música também, porque havia uma disciplina na escola, canto orfeônico, né? E nós tínhamos que aprender música.
Tanto que eu aprendi a solfejar o hino nacional. Né? Nós tínhamos que cantar as notas. Do, fá, mi, fá, sol, lá, si, do, fá. A gente tinha que solfejar. Isso chamava solfejar. Então, a gente batia o compasso, né, na carteira e solfejava o hino. Primeiro, a gente lia as notas e solfejava e tal. Então, eu tenho rudimentos de música. Né? Mas eu tenho um temperamento assim, eu gosto de aprender as coisas rapidamente. É uma autodidata. Então, eu não tive paciência para estudar piano. Minha mãe fez um conservatório, 9 anos de piano. Minha mãe era pianista. Mas que maravilha. Ela era, na realidade, organista da Igreja Presbiteriana de Dois Córregos. Ela foi criada no sítio, o Viadinho, que ainda existe esse sítio. O bairro lá, né? O bairro. E a minha avó, era uma mulher, a minha avó materna, extraordinária. Ela criou as filhas, né? Principalmente as meninas, ela trazia professores da cidade para dar aula para as filhas. E para minha mãe, ela disse assim: você vai aprender piano, porque você vai ser a organista da igreja presbiteriana. Que maravilha! Né? Então, a minha mãe era organista da igreja. Então, eu não fui capaz de aprender música, não tive essa disciplina, mas eu era fuçada, né? Como o pessoal é isso mesmo. Como o pessoal hoje faz no computador, eu mexia no violão. Inclusive, o Diogão, né? O grande Diogo. O Diogo? Foi professor da minha irmã. Ele dizia assim: você é boa, mas melhor que você é essa pequenininha. Porque eu ficava ouvindo as aulas. E quando terminava a aula de violão, eu pegava o violão e tocava sozinha, né? Que maravilha! Então, eu aprendi de ouvido. E eu pensei assim: o meu violão e a minha voz hão de servir, hão de ser usados para servir a minha cidade, os meus alunos. Então, por todas as escolas que eu passei, eu deixei alguma coisa, Raul. Não, mas não, deixei um grupo de ninguém música. Ninguém tem dúvidas disso. E o meu violão, e essa facilidade do ouvido, sim. Então, eu não precisava de partitura, eu não precisava de nada. Eu pego um violão, pego um tom, se o tom não é confortável para a pessoa que quer cantar, por causa dessa facilidade de ouvido, eu sou capaz de mudar de tom. Então, eu transporto, como se fala hoje, né? Que hoje você tem, no teclado, você pode transportar o tom, né? Qualquer Sim. tom que você queira. No violão, qualquer coisa. Mas eu transporto isso naturalmente. Nossa, isso é um dom maravilhoso. Então, o meu violão... Então, eu nunca tive, assim, vergonha, constrangimento. Vou contar uma coisa engraçada. Havia um grupo de teatro aqui em Dois Córregos, amador, famoso, né? O Vota. Na Sede Mariana. Sede Mariana. Hermínio Zorzella, meu tio. Sim. Então, ele falava assim para mim: minha sobrinha, você pode tocar violão entre um ato e outro para nós? Eu dizia: mas eu não tenho violão. Ele falou: mas você vai tocar no violão lá de casa, nós temos, né? Família Zorzella, eles são músicos, né? Quando eu entrava no palco com as cortinas fechadas, com aquele violão que era maior do que eu, né? Eu sempre fui muito miudinha, eu me sentava e começava a tocar, era uma coisa engraçada. A plateia ficava assim, meio paralisada, enlouquecida, né? De ver aquela criança pequenininha, como você viu na foto. Como vi na foto. Do Francisco Simões. Né? Então, eu já tocava violão. Então, era assim. As pessoas me pediam: você pode tocar no... Eu posso. Né? A singeleza do... Olha, outra coisa, por exemplo, também que eu acho que vale a pena a gente falar, Dona Faraildes Guerreiro gostava muito de mim. Então, ela me ligava e dizia assim: Regininha Zorzella, preciso de você para alegrar um jantar que eu vou fazer, beneficente. Olha. Você e a Edna
Zorzella. Preciso de vocês duas. E nós, quantas vezes eu atendi Dona Faraildes nos jantares que ela promovia, né? Para poder tocar a Casa da Criança. Que coisa. Então, eu digo para você que esse violão é uma bênção, né? Ele está para servir. Olha, né? É isso que eu posso dizer. E com maestria. E seguindo mais, dona Regina, dentre vários eventos que a senhora participou, foi convidada em 95 pelo Dr. Zé Eduardo a integrar o projeto Usina de Sonhos, né? Isso mesmo. E temos aí, Vinícius, a foto. Eu gostaria que a senhora falasse até dessa viagem com o pessoal, então, né? Projeto maravilhoso. Eu fiz parte da primeira edição. Sim. Tive a honra de ser convidada pelo Dr. Zé Eduardo. José Eduardo era meu amigo, nós estudamos juntos. Que maravilha. E ele se lembrou de que eu gostava de música, era ligada à poesia, ao texto e tal. Sim. E nós fizemos essa viagem, né? Levamos 6 garotos de 2 córregos, eram garotos que faziam parte do projeto Usina de Sonhos, e fomos para Paris, né? Olha. E esse foi um projeto, na realidade, do embaixador brasileiro na Romênia, muito amigo do Dr. Zé Eduardo. Sim. E ele se lembrou, ele queria fazer um encontro entre franceses, romenos e brasileiros, né? Porque, na realidade, são as nossas línguas, né? São línguas neolatinas. Então, ele teve essa ideia, o embaixador. E lembrou-se que o Dr. Zé Eduardo tinha um projeto maravilhoso de cultural e, né, e intelectual e tal. Então, Zé Eduardo lançou esse desafio. Olha. Regina, você estaria disposta a ir para lá com os alunos? Certa. Nós fomos. E aí, a foto é muito interessante, porque nós fomos através de ONGs, né? Uma ONG lá de Paris, a presidente era Françoise, ficamos na casa dela, e ela conseguiu um encontro, né? Uma visita das nossas crianças ao embaixador brasileiro em Paris. Né? Ela conseguiu, olha, não foi brincadeira, sabe? Um momento Mas ímpar, ele ficou encantado com esse projeto, né? De levar essas crianças e tal. Aí nós conseguiu esse encontro. Ao chegar à embaixada, né, um dos assessores disse: olha, ele vai receber você, professora, né, a Françoise, as crianças, mas ele costuma receber, no máximo, talvez ele consiga ficar uns 10 minutos. Vocês não se importam? Opa, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. E olha, ele deve ter ficado com a gente quase 1 hora. Meu Deus, como ele Ficou recebeu. encantado com as crianças. Com o projeto, com as crianças. Encantado com a naturalidade das crianças. Nossa. Que belezinha, sabe? Ele ficou. Você precisa ver as respostas. Ele fez uma entrevista com eles, né? Ele, na época, eu me lembro, era o embaixador Abu Janra, né? Certo. Eu não me lembro exatamente, me desculpe o nome completo, mas uma pessoa muito conhecida, muito extrovertida, né? Recebeu as crianças maravilhosamente bem. E aí, quero ver, ele disse, se vocês são poetas mesmo. Eu não tive dúvida. Me abaixei ali na mesa, a mesa de centro ali da grande sala. Inclusive, na foto, dava para perceber a senhora agachada ali. Eu estou agachada ali e falei para as crianças. Olha, falei para o assessor dele, por favor, olha, um lápis, uma caneta e um papel. E nós vamos fazer um poema para o embaixador. 2 córregos. Aí... E fez. Foi isso. Então, foi eu acho que é ressaltar, né? Ressaltar a importância, né, desse projeto e a oportunidade que esse projeto deu para essas crianças de 2 córregos que nunca mais vão se esquecer dessa experiência. Exatamente. Olha, maravilha. Dona Regina também parece que trouxe um disco aí, então, vamos mostrar aqui. Olha aí. Vamos tirar.
Então tá aqui, pessoal, Duas Cidades que Cantam. Da autoria, a senhora podia falar sobre o livro? Então, nós gravamos esse LP, né? Duas Cidades Cantam. Então, o antigo LP, né? O antigo long play, isso. Long play. De um lado, Dois Córregos, e de outro lado, São Carlos, né? Olha só. E foi uma experiência única na vida de nós orfeonistas. Não foi brincadeira a gravação, não foi. Certo. Nós tivemos que gravar muitas vezes a mesma música. Não foi brincadeira. E parece que a senhora tem uma faixa. Eu tenho uma faixa. E poderia dar uma palhinha para nós? Poderia dar uma palhinha. Opa, vamos lá então. Olha, eu vou cantar a faixa, né? Há uma faixa nesse disco que é uma música do folclore, né? Cama na Varanda. Fiz a cama na varanda, me esqueci do cobertor. Bateu o vento na roseira e meus cuidados me cobriu toda de flor. Fiz a cama na varanda e sonhei com meu amor. O luar da minha terra e meus cuidados me serviu de cobertor. Por ocasião da morte de Dona Olga, né? Eu levei o violão e cantei Cama na Varanda. Nossa Senhora, magnífico. Em homenagem. Bravíssimo, bravíssimo. Muito, olha, parabéns mesmo. Parabéns. Obrigada, viu? É de arrepiar, hein? Maravilha mesmo. Dona Regina, então, como todo tempo é tempo, né? Eu gostaria que a senhora, as considerações das finais da senhora, fossem entoados com músicas também, viu? Eu faço questão, viu? Eu quero agradecer a você, Raul. Sim. Parabéns pelo trabalho, por esse Obrigado. projeto, por esse reconhecimento de Dois Corriguenses. Uma coisa maravilhosa, viu? Ficamos felizes. Estou encantada, fiquei muito feliz, muito à vontade. Eu sou muito espontânea. Muito. Desculpe alguma coisa, se eu falei alguma coisa que não... né? Mas eu sou uma pessoa assim, gosto, meu coração fala mais alto. E eu gostaria de agradecer pela oportunidade assim que eu tive das escolas, de poder trabalhar nas escolas, sim, de poder trazer um pouco daquilo que eu aprendi, né? Então, eu deixo essa palavra principalmente para os meus alunos, que eu amo de paixão, né? Então, essa é a minha palavra final. E, como você disse mesmo, então, eu vou aproveitar para cantar. Só um minuto, né? Antes da Dona Regina encerrar com música, ela trouxe também, viu, pessoal, um presente aqui para o programa, maravilhoso, um livro, que também vai estar aqui no acervo do programa RC1 aqui do portal. Olha lá. Olha, é um livro maravilhoso. É de uma amiga minha, uma grande amiga minha, né? Dona Maria de Lourdes. Nós convivemos na Igreja Batista juntas, e ela escreveu um livro, ele se chama O Glacê do Bolo, porque ela vivia um casamento em que todos os dias ela desfrutava do glacê do bolo, que é a coisa mais, vamos dizer, que como é que a gente diz? É a parte melhor do bolo. Desde a infância, o glacê do bolo. Do bolo. Então, eu deixo aqui esse presente, né, para as pessoas que gostariam, até sugerir que o Raul e a esposa lessem. Não tenha dúvida. Porque é maravilhoso. Está escrito assim, um subtítulo: Receita para um casamento feliz. É lindo mesmo, porque é fruto de uma vivência. Eu sou testemunha do casamento, da vida que esse casal levava. Então, que fique de presente aqui para vocês. Agradecemos, né, Vinícius, todo mundo aí do portal RC1, mais um livro com a dedicatória da grande professora Dona Regina. E agora, então, as suas músicas. Bom,
Eu separei três músicas pequenas, né? E a primeira delas, ela tem uma história muito interessante, porque ela foi composta por Paulo Soledade. Ele passou por uma situação muito grave, de uma doença muito grave. E quando ele se recuperou, ele sentiu uma alegria muito grande, e dessa recuperação nasceu essa música, que hoje é considerada o hino da recuperação. E ela foi apresentada há pouco tempo, durante a pandemia, por ocasião do aniversário do Instituto Butantan. Como ela faz parte de uma lista de canções que tem uma letra que traz esperança para a gente. Maravilha. Os meus alunos conhecem, porque eu cantei a vida inteira essa canção na escola. Opa, Né? vamos ouvi-la, então. Vê, estão voltando as flores. Vê, nesta manhã tão linda. Vê, como é bonita a vida. Vê, a esperança ainda. Vê, as nuvens vão passando. Vê, um novo céu se abrindo. Vê, o sol iluminando por onde nós vamos indo, por onde nós vamos indo. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que virá. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Então, pessoal, envolto ainda aqui o cenário com essas belíssimas canções da Dona Regina, nos despedimos de todos vocês
e agradecendo a Deus por mais essa entrevista maravilhosa. Fiquem todos na presença e na paz do Senhor Jesus Cristo. E até mais.